É provável que vocês já tenham visto por aí infográficos mostrando os supostos tamanhos dos dragões da obra de Tolkien, tentando montar uma escala relativa entre eles. Um deles, por exemplo, mostra o terrível Ancalagon, o Negro, ancestral de todos os dragões alados que aparecem no Silmarillion, com nada menos que 305 metros de comprimento. Ou seja, supostamente o bicho seria 10 vezes maior que qualquer ser vivo que chegou a existir na história real do nosso planeta. Uma baleia azul não passaria de um tira-gosto pro bichão. Será mesmo? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o tamanho dos dragões do universo de Tolkien. Será que eles teriam mesmo dimensões colossais? Bom, a gente vai ter de decepcionar os fãs do Calangão, ou melhor, do Ancalagon por aqui. É meio frustrante dizer isso, mas o fato é que a gente simplesmente não tem informações suficientes para apresentar estimativas razoáveis sobre o tamanho da maioria dos dragões do legendário de Tolkien. Pois é, por mais que o pessoal diga que o professor era aquele cara que descrevia tudo nos mínimos detalhes em suas histórias, a verdade é que ele podia ser bem vago em muitos aspectos, deixando muita coisa na imaginação do leitor ou usando uma linguagem poética que não tem o objetivo de ser precisa. E os dragões são um dos casos mais claros disso na obra dele. Mesmo levando tudo isso em consideração, a gente pode tentar fazer algumas estimativas por aqui, lembrando que elas nunca serão um número exato ou indiscutível. Para começar, a gente vai usar o único número sobre esse tema que, pelo que a gente sabe, o Tolkien chegou a pronunciar explicitamente na sua vida. E veja que curioso, o professor tocou nesse assunto numa palestra que ele deu sobre dragões para crianças no Museu da Universidade de Oxford em 1938, um ano após o lançamento de O Hobbit. Nessa palestra ele falou sobre dinossauros como possíveis inspirações para os dragões míticos e abordou alguns dos grandes dragões das histórias do norte da Europa e, aleluia, deu seu palpite sobre qual deveria ser o tamanho do bicho. Um dragão respeitável deveria medir 20 pés ou mais, declarou ele na palestra. Não precisa fazer as contas, a gente já fez, isso dá pouco mais de 6 metros, ou seja, o equivalente a um dinossauro carnívoro de porte médio, ou a um membro adulto e relativamente avantajado de espécies de répteis atuais, como o nosso jacaré-açu da Amazônia ou crocodilo de água salgada da Austrália. Tá, é claro que Tolkien disse ou mais, mas parece um bom indício de que esse negócio de imaginar dragões com o tamanho de um asteroide inteiro é meio forçada de barra. Mas vamos em frente. Outro ponto de referência interessante, mas problemático, poderia ser o dragão Smaug. Ele aparece no desenho feito pelo próprio professor ao lado de Bilbo, que está invisível. E se a gente for tentar criar uma escala com base nisso, considerando que Bilbo deveria medir mais ou menos 1 metro de altura, dá a impressão de que Smaug realmente batia com os tais 20 pés ou 6 metros de comprimento. Mas em sua carta de número 27, Tolkien explica que a escala desse desenho não é lá essas coisas e que Bilbo ficou muito grande na imagem, ou seja, na cabeça dele certamente Smaug media mais do que apenas 6 metros. A questão é, quanto então? Um jeito de tentar calcular isso é levar em conta a porta secreta usada por Bilbo e pelos anãos, que ia da encosta da montanha até o salão onde o velho Smaug estava mocosado. Ela tinha 5 pés de altura e 3 de largura, 1,5 metro de altura por 1 metro de largura. Se o túnel tinha as mesmas dimensões e a cabeça de Smaug não conseguia entrar inteira no buraco, mas quase conseguia, esse era mais ou menos o tamanho da cabeça do bichão. Bom, um tiranossauro adulto tinha uma cabeça de 90 centímetros de largura e o bicho inteiro media entre 12 e 13 metros. Tá, é um tremendo chute, considerando que a estrutura corporal do nosso amigo Smaug era bem diferente da de um tiranossauro, até porque o dragão da Montanha Solitária não era bípede, mas não parece forçar a barra estimar que certamente ele era um pouco maior do que um tiranossauro. A estimativa no Atlas da Terra-média de Karen Wynne Fonstad é de 60 pés ou 18 metros. Tá de bom tamanho aparentemente. Vamos para outro dragão famoso, aliás, o pai de todos eles e certamente o mais desgramado de todos, Glaurung, o Dourado, a nêmese da Primeira Era em um Silmarillion. Um jeito de estimar o tamanho do bicho, segundo o americano Dutch Peterson, é usar como base a abertura da ravina de Cabed-en-Aras, por onde ele passou quando, spoiler, o guerreiro Turin Turambar o matou.
voo. Diziam que Cabo Edenaras tinha largura equivalente à distância do salto máximo de um cervo. Isso dá mais ou menos 10 metros. Considerando que Glaurung conseguiu usar metade ou até menos de seu corpo para se esticar pela ravina e não precisou descer para atravessar, isso pode significar que o bicho media 20 metros ou mais. Talvez 30 para ficar com o tamanho de uma baleia azul e o dobro de Smaug? Pode ser, mas de novo, é chute. E por fim chegamos ao Ancalagon, o calangão dos calangos de Tolkien. É verdade que Tolkien diz que quando o bicho foi derrotado por Earendil, ele teria quebrado as torres das Thangorodrim ao desabar. E tem gente que interpreta isso como a destruição completa dos 3 picos das montanhas, o que faz a gente imaginar um bicho realmente quilométrico. Mas em seu blog, o tolkienista britânico John Garth diz que todas as descrições da Guerra da Ira são distantes e mitológicas, que não faz muito sentido imaginar que elas estão falando ao pé da letra. Quebrar poderia simplesmente causar danos às encostas. Além disso, será que Earendil ia ser mesmo capaz de matar sozinho um bichão do tamanho de uma montanha? Que jeito! Por tudo isso, faz mais sentido imaginar talvez uma criatura não muito diferente de Glaurung em tamanho, embora com asas, monstruoso, mas não fora dos limites que um animal real pudesse atingir. Afinal, como Tolkien também diz em sua palestra para a criançada, o importante não era o tamanho do dragão, mas a maldade sobrenatural dentro dele. Era isso que realmente o transformava em algo terrível. Comenta aí se você também achava que os dragões de Tolkien eram colossais. E claro, não seja terrível como um dragão, deixa um like no vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas interessadas na obra de Tolkien. Por isso o Gandalf do like está aparecendo por aqui para te lembrar de deixar um joinha. Não seja um tuque tolo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.